Como você tem se sentido ultimamente? Como está a sua vida? Com problemas? Desânimo? Preocupações? Dúvidas? Dívidas? Desgosto? Solidão? Falta de fé? De que maneira nós enfrentamos os nossos problemas? Praguejando? Lamentando? Mas isso resolve? Nenhum de nós está livre de sofrimento, de dores, de enfermidade e, infelizmente, de luto também. Um dos meus textos bíblicos preferidos foram lidos mais de uma vez já nesta noite, que é do livro de Lamentações, capítulo 3, onde Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Misericórdia é uma palavra composta de duas palavrinhas no latim. Miserere, que quer dizer compaixão, e cordis, coração. E quando nós juntamos a palavra misericórdia, é uma miséria de coração, é um colocar-se no lugar do outro, é sentir piedade pelo outro, é sentir compaixão pelo outro, mas compaixão real, aquela que vem do fundo do coração. A misericórdia sempre vai ao encontro da outra pessoa, e muitas vezes se dirige ao que está necessitado, ser amado, ao invés de ser tratado com frieza, desprezo, ou até mesmo condenação. E por causa dessas misericórdias, Jeremias lembra que nós não somos consumidos. As misericórdias de Deus não nos permite que nós sejamos castigados da maneira que nós merecemos. É fácil nós nos colocarmos no lugar de alguém? Nem sempre é. Mas quando a gente olha para a nossa realidade e a gente fica pensando quantas vezes nós gostaríamos de ter alguém ao nosso lado, alguém que tivesse compaixão verdadeira, compaixão de coração pela minha dor, pelo meu sofrimento, pelas coisas que me consomem e tiram o sono e trazem sofrimento, trazem sentimento de solidão, de pequenez, de vazio. Como é importante ter alguém ao nosso lado. E se a misericórdia dos outros são a causa de nós não sermos consumidos, a ausência dela é responsável por tanto sofrimento ao nosso redor. Nós andamos cada vez mais individualistas, mais preocupados com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias necessidades, com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios planos. E esquecemos de olhar às vezes para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é o motivo onde falta misericórdia, sobra sofrimento. Os textos de hoje, todos os textos que foram lidos nesta noite, todos eles tratam desta relação de clamor e de misericórdia, de sofrimento e compaixão verdadeira. O texto do Salmo número 30, o contexto dele fala do rei Davi. O rei Davi era um homem muito poderoso. Ele tinha um exército tão grande que ele confiava naquele exército como sendo tudo para ele. Era um exército muito poderoso. E por ele confiar muito em si próprio, muitas vezes ele confiava mais em si do que em Deus. E numa certa ocasião, 70 mil soldados da sua tropa morreram diante de uma peste. O rei Davi sabia que os momentos dolorosos da vida, às vezes são causados por coisas que estão fora do nosso controle, e outras que são consequência dos nossos próprios pecados. O rei Davi então coloca toda a sua dor, toda a sua gratidão por estar vivo, tudo aquilo que pesa o seu coração aos pés do Senhor, agradecendo pela sua misericórdia, buscando a sua misericórdia por preservá-lo, por enxugar as suas lágrimas e por o confortar nos momentos de grande tribulação. E ele escreve assim: clamei a ti por socorro e tu me curaste, da sepultura fizeste sair a minha alma.
Então ele afirma: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Pode ser que o seu choro, a sua vida neste momento seja um atravessar uma noite tenebrosa, uma noite que tem cerração, uma noite difícil. Mas a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. A cada manhã se faz nova. Clamar por misericórdia significa sempre submissão e dependência. E até mesmo para um rei isto é necessário. Na epístola de Paulo aos Coríntios, o texto fala de muita misericórdia, de muita compaixão, de muita piedade, de se colocar no lugar de outras pessoas que estavam sofrendo. E a misericórdia neste texto aparece de forma material, o cuidado material aos necessitados, de uma oferta generosa que os cristãos da Macedônia, pessoas que eram pobres, humildes, que passavam por aflições, passavam por provações, eles se solidarizam e mandam uma grande quantidade de auxílio para a igreja da Judéia, onde naquela região houve uma grande seca e as pessoas estavam passando fome. E o texto diz o motivo pelo qual essas pessoas se preocuparam com o sofrimento alheio. Diz assim o texto: foi porque eles deram a si mesmo primeiro ao Senhor. Percebam, meus irmãos, a profundidade desta frase. Dar-se em primeiro lugar ao Senhor. Deus não quer algo que nos pertença. Deus não quer tirar algo de nós. Deus se alegra em ter cada um de nós consigo. Deus se alegra com o nosso coração quando nós oferecemos ao Senhor, confessando os nossos pecados, conforme o Salmo 51. Como Jairo, desesperado por ver a sua filha à beira da morte, que corre aos pés de Jesus, clamando por misericórdia, clamando que Deus cure aquela filha, que ressuscite ela depois. O que Jairo quer não são os pertences da sua filha. Ele quer a vida da sua filha, quer ter a filha junto com ele. Vejam o que significa pertencer a alguém. Percebam a grandeza. Deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor. Nós só podemos dar alguma coisa porque já recebemos. E se nós podemos dar e compartilhar a misericórdia, é porque Deus nos amou primeiro. E nós já pertencemos a este Deus. O outro texto lido há pouco, de Lamentações de Jeremias, é um texto que lembra o fundo do poço do povo de Israel. Jeremias foi pastor do povo de Israel durante 40 anos. Os anos de decadência moral, decadência política, decadência espiritual do povo de Israel. Ele viveu em meio a uma grande tragédia, a destruição da cidade de Jerusalém por Nabucodonosor no ano de 586 a.C. Mas antes disso, durante 40 anos, Jeremias anunciou a palavra de Deus a um povo omisso, a um povo negligente, a um povo que desprezava a palavra de Deus, desprezava a misericórdia e também não confiava mais no Senhor. E quando Jeremias agora vê a cidade destruída, devastada, mortos pelas ruas, pessoas que foram levadas como escravos, crianças chorando de fome, órfãos, ele fica se perguntando: será que ainda dá tempo? Será que não é tarde agora? Muitos não viriam mais os seus familiares. Escravos, morte, miséria, doença e muito sofrimento. E Jeremias, ao analisar essa situação de tristeza, de terrível que o povo de Israel se encontra, em sua análise ele reconhece que faltava era o verdadeiro conhecimento da misericórdia de Deus. O que o povo estava sofrendo era uma forma de disciplina para que deixasse o seu pecado, o seu orgulho, a sua rebeldia de lado, todas essas coisas que atrapalham e bloqueiam que a misericórdia do Senhor venha até nós. Seria este o fim? O que nós diríamos diante de um cenário desse? Acabou, gente.
fim do mundo, fim da linha, fim das esperanças. Não. O profeta se sensibiliza pela desgraça do seu povo, porque é a desgraça dele também, ele faz parte deste povo. E ele então leva aquelas pessoas a lembrarem o quanto Deus já havia abençoado eles até ali, o quanto Deus já tinha sido generoso, gracioso, bondoso, paciente com eles. E Deus não tinha abandonados. O socorro divino e a ajuda de todos os tempos, Ele trouxe isso tudo de novo à lembrança do povo. Parecia que era tarde, mas Ele lembrou o povo que deveriam esperar e confiar. Confiar na misericórdia de Deus e fazer uso dela. Pela misericórdia, o povo não foi totalmente destruído. Portanto, não era o fim da linha. Havia esperança. Por isso eu perguntei no início desta mensagem: como você enfrenta os seus problemas? Lamentando e praguejando geralmente é o que nós costumamos fazer. Mas isso não resolve. Jeremias, ele escreve assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E antes disso, no capítulo 3, ele fala que ele foi humilhado. Ele falou: Deus esfregou meu rosto no chão, eu estou no fundo do poço, eu não tenho forças nenhuma, nem vontade mais de viver. E aí ele escreve assim: eu me lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Eu penso nisso e fico bem abatido. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte. E aí vem esse maravilhoso texto, que deveria ser nosso lema de cabeceira: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas fazem-se novas todas as manhãs. O Evangelho também destaca esta misericórdia. Dois fatos, duas situações trágicas na vida das pessoas: uma doença incurável e a situação de uma morte. Jesus tem misericórdia de uma criança e de uma mulher, algo que para a cultura judaica era uma quebra de tabu. E aqui nós temos duas verdades: Jesus cura e Jesus ressuscita. E muitas vezes nós só esperamos isso de Jesus: cura e ressurreição. Mas é só isso? Diante dos nossos problemas, dos nossos dilemas, das nossas dúvidas, das nossas decisões, certamente nós recorremos ao Senhor quando tudo vai mal. Quando a maioria das pessoas lembram de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor, quando o problema é grave no bolso, no corpo ou na vida. Não importa, a misericórdia de Deus está disponível, quebrando tabus também nesses momentos. Mas quem recorre somente pensando nesses benefícios, sai com uma esmola, quando poderia ter levado um tesouro. A fé salva, ela não apenas cura doenças físicas. Pela fé em Jesus, pela misericórdia de Deus, através de Jesus, nós somos reconciliados com o nosso Deus. Nós ganhamos não uma gotinha de misericórdia, mas um oceano de amor que o nosso Deus nos oferece. Pode ser que a nossa situação comunitária não seja muito diferente da ruína, da angústia, da incerteza do futuro que o povo de Israel tinha, que não buscou, não sentiu e se privou da misericórdia do Senhor. Mas alguém veio lhes lembrar. Pode ser que nós sejamos um pai desesperado com um filho, ou numa luta incessante, anos após anos, de uma doença. Mais uma vez precisamos olhar para as palavras de esperança de Jeremias, trazer à memória o que pode nos dar esperança: a misericórdia e a bondade do Senhor. Olhar além daquilo que os nossos olhos podem ver, ou das nossas vontades podem esperar. O exercício da misericórdia, ela se percebe em relação aos mais fracos, aos que falharam, aos que falham, aos necessitados, aos sofredores, aos aflitos. Jesus nos desafia também a demonstrar esse profundo sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro.
porque foi justamente isto que Jesus fez por nós. Jesus se colocou no nosso lugar. E quando Ele tinha todo o direito de nos julgar e de nos condenar, Ele assume o nosso lugar. E ali está o centro da misericórdia do Senhor. Eu tenho uma frase que eu falo muito seguidamente, em muitas situações da minha vida. A frase que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Procurem usar essa frase mais seguidamente quando alguém precisa dela, ao invés de ouvir qualquer outra coisa nossa. Não houve um lugar que revelou maior compaixão de Cristo, o seu pedido pelos seus executores, se não foi na cruz. Na cruz, Jesus fez esta oração. Por isso, misericórdia e compaixão não é uma coisa que nós podemos comprar. Ela é graça que se oferece. Misericórdia gera confiança em Deus e uma esperança no futuro, por causa das promessas de Deus. Misericórdia explica o porquê nós estamos ainda aqui e Deus não nos levou. Misericórdia lembra que mesmo se nós tivéssemos sido levados, a misericórdia do Senhor ultrapassa a nossa existência e a nossa vida. A misericórdia não nos abandona. O amor que Deus sente por nós é um amor verdadeiro e profundo. Por isso, onde as misericórdias não se renovam, não se tornam novas novamente através do perdão. E quando pensamos em povo de Deus, na palavra e na Santa Ceia, quando estas são ignoradas em nossa vida, então nós começamos sim a sermos consumidos, corroídos, perdemos a vida, não temos mais perdão, nem salvação e nem esperança. Nós só podemos ter esperança por causa da misericórdia do nosso Senhor, porque nós somos os grandes favorecidos do amor de Deus. Difícil a gente perceber isso no dia a dia com os problemas, ansiedade, medo e tantas outras coisas que nos acontecem. Mas nós somos o grande alvo do amor de Deus. Ninguém merece este amor de Deus. Por isso os cristãos têm motivos, pelo amor de Deus, a agir com compaixão, a agir com amor pelos que estão ao seu redor. Por isso, meus irmãos, nesta noite, quando nós queremos olhar para a misericórdia de Deus, lembremos que precisamos ter humildade para reconhecer nossos pecados, humildade para lutar contra eles, humildade em assumi-los e lutar para abandoná-los, porque na maioria das vezes os nossos grandes problemas, o grande culpado está dentro de nós, e por isso precisamos da misericórdia do Senhor. Tenhamos o Espírito de Cristo, de pedir por perdão àqueles que erraram contra nós. Coloquemos-nos no lugar dos outros, assim como os cristãos da Macedônia fizeram, dando-nos a nós mesmos primeiro ao Senhor. Que as misericórdias do Senhor, que são as causas de nós não sermos consumidos, elas sejam motivo de nós ainda estarmos vivos, alegres e louvando o nosso Deus. Porque só quando nós olhamos para elas é que a nossa vida tem um novo sentido. Que Deus nos abençoe nessas palavras e nesta certeza